Boa noite. Boa Tudo bem, noite. meninas? Boa noite. Aproveitando para agradecer a oportunidade à PS Studio, né, pelo convite. Outubro Rosa, né? Aonde eu observei hoje, inclusive, antes de vir para cá, que até 2020, né, nós estávamos com 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama no mundo, né, infelizmente. E vou aproveitar para me apresentar, né? Eu sou Malu Silva, trabalho na Horto Molecular, eu tenho pós-graduação em estética, em exames laboratoriais, extensão em medicina ortomolecular, estou pós-graduando em perícia judicial direcionado à área da saúde e gestão em docência, né? Pretendo ano que vem começar meu doutorado, né? E sou apaixonada pela ortomolecular e hoje estou tendo a oportunidade de conseguir mostrar, né? Porque é um pouco de misticismo, um pouco de mimimi no mercado em relação por falta de conhecimento, né? E de ignorância, mas não no sentido pejorativo, ignorância de ignorar, né? O que realmente significa a medicina ortomolecular, né? A palavra, né? Ortomolecular, eu fiz uma colinha aqui para mim não perder o raciocínio. Quer dizer molécula correta, né? Por aí a gente já consegue imaginar como é que tudo começa, né? Uma rápida historinha, assim, né? Da medicina molecular. Por volta de 1940, o Linus Pauling, um químico, cientista americano, ele descobriu que as vitaminas e os minerais conseguiam trabalhar a prevenção e a cura do organismo do ser humano. E nessa descoberta ele levou o prêmio Nobel em 52 pela... Meu Deus. Em 52 como químico, cientista químico, e em 62, 54 e 62 como o Prêmio Nobel da Paz, né? Então, por aí a gente já começa a ver que a medicina ortomolecular não é brincadeira. Nós temos dois prêmios Nobel em cima, né, do Linus Pauling. O que acontece? Pelas células nascemos e pelas células morreremos e ponto final, né? Não tem como ser diferente, senão nós não estaríamos aqui. E dentro das células, o que nós temos na realidade é só, né, hormônios, água, vitaminas, minerais, lipídios, que são as gorduras, as proteínas, que são as cadeias de aminoácido, e só, gente. E o resto, tudo que a gente faz a ingesta é porcaria, né? Eles não nos alimentam e não nos nutrem. É por isso que a gente sempre fala, né? Que tudo que nós ingerimos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente come. Tá? Começa tudo na boca. E é por ali que começa também a saúde e a doença, né? Então, a medicina ortomolecular, ela trabalha... uma coisa muito interessante, né? Que ela é cientificamente 100% comprovada. Isso é muito importante, está aí na literatura, né? Para qualquer um observar a importância, a eficiência, além de ser eficaz, ela é comprovada cientificamente. Isso é muito importante. Né? Aí depois nós vamos, até no dia a dia, assim, os seguidores e tal, tem umas caixinhas de perguntas, né? E as perguntas são sempre mais ou menos as mesmas, né? O que é a medicina ortomolecular? Como funciona a medicina ortomolecular, né? A medicina ortomolecular, ela é totalmente científica e ela trata o equilíbrio metabólico, né? Então, como eu falei, o que nós temos dentro das células, essas células, elas têm receptores
receptores que nascem com elas, conosco, naturalmente, do pé ao fio do cabelo. O que nós temos ali dentro é o que nós temos que nutrir, né? Que são a água, os hormônios, as vitaminas, os minerais. Não as drogas, não os medicamentos, né? Então, aí começa o processo aonde normalmente as pessoas perguntam qual é a diferença entre a medicina tradicional e a medicina ortomolecular. Gente, são os opostos, né? Uma está no norte, está no sul. Todas as duas trabalham em prol da saúde, mas a medicina tradicional, ela trabalha com sintomas. A medicina ortomolecular trabalha com a cura. Então, é uma coisa bem diferente, trabalha com a causa para que possa vir a cura. Então, normalmente, eu faço aquela analogia, uma árvore, né? Quando nós somos crianças, a gente faz aquela raiz, a greminha, a terra, o tronco, a copa e as folhas. Então, nós chegamos lá e as folhas estão amarelas. Pode ser que seja, isso acontece muito na medicina tradicional, tá? Falta de água. Vamos prescrever água, daqui 30 dias volta. Não é, vamos prescrever outra coisa. Então, fica tratando sintomas. E nós não trabalhamos assim, a gente trabalha o organismo como um todo. Ou seja, nós vamos lá na raiz da árvore e vamos fazer um rastreio até chegar ao porquê que aquela folha está amarela. E aí existe um longo caminho, tá? Nós vamos buscar a dor do paciente, nós vamos buscar as queixas do paciente, a partir daí fazer uma boa anamnese. Depois dessa anamnese, nós vamos pedir exames que vão lá de 40 a 50 exames, não é como a medicina tradicional trabalha. Em cima desses exames, nós vamos fazer todo um rastreio clínico profundo e depois sim nós vamos conseguir suplementar esse paciente. Não tem, são doses únicas, os organismos são únicos, as pessoas são únicas, não tem como. Me perguntam no dia a dia, mas quanto eu tomo de vitamina D? Não toma nada. Enquanto não tiver o teu rastreio clínico para saber que tu tens um excesso de A e que eu tenho um excesso, um tem falta, o outro tem sobra. Então tem que existir um equilíbrio metabólico, tem que existir um equilíbrio celular. Então isso é só através dos exames para que a gente possa ver cada indivíduo. Isso é fundamental. Que maravilhoso isso. É. Mas que maravilhoso estar com essas mulheres maravilhosas aqui. É verdade. E a gente fica aqui ouvindo ela falar, né? Se alimentando desse conhecimento, isso é maravilhoso. É um prazer estar aqui. Eu sou Giovana Boldrini, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho especificamente com mulheres, né? Já há 20 anos, desde a parte física até a parte emocional. Então, hoje eu consigo transformar muitas vidas, né? E esse é o objetivo, trabalhando corpo e mente, né? E como a Malu estava falando, né, agora há pouco, não tem como a gente tratar apenas os sintomas, né? Eu também vou na causa, porque o sintoma, e aí a gente está aí com a indústria farmacêutica que adora tratar os sintomas, e não vamos nem entrar nesse assunto da indústria farmacêutica, porque nós vamos longe nesse assunto. É verdade. Mas que realmente chegar na causa, na raiz do problema, né? E no meu caso, normalmente são fatores emocionais, porque eu tenho uma especialização em psicossomática, aonde a somatização, né, nos diz muito do que o ser humano está passando naquele momento. E o desequilíbrio celular acontece. Então, tá tudo ligado muito, né? Uma coisa na outra. Então, é muito prazeroso poder conseguir fazer com que cada mulher consiga se conectar, principalmente com a sua própria essência, entender as suas dores, seus traumas, entender a sua história, olhar para a sua história e conseguir dar o próximo passo, né? Porque quantas vezes nós estamos travadas, não sabemos nem para onde ir, quantas vezes temos que recomeçar sem saber nem por onde recomeçar. É verdade. Então hoje eu trago isso para vocês.
E é bem interessante, vou aproveitar o gancho ali da Giovana, o tripé, né? Porque a saúde, a- ela tem o tripé, a doença tem o tripé e a saúde tem o tripé, né? A doença tem a glicação, a oxidação e a inflamação. É o tripé da doença. E o tripé da saúde é o corpo, a mente e o espírito. Uhum. Porque não adianta a gente estar equilibrada biologicamente, né? Se a gente não estiver equilibrado mentalmente, espiritualmente, o equilíbrio não vai acontecer, né? Certo. Então, são os dois tripés muito importantes, né? Sim, Malu. E, bom, eu sou Val de Labari, sou gastrônoma e trabalho, então, já há 2 anos na Lib Gastronomia e Arte, onde nós desenvolvemos uma alimentação focada em alguns pilares, que são, primeiro, a retirada do glúten e da lactose, que são ingredientes inflamatórios, né, na alimentação e causadores de inúmeras doenças, como os estudos nos mostram e a medicina tem trazido muito, né? E além disso, a importância também da alimentação, né, como tu falaste, de dentro, né, de fora para dentro, né, o que nós trazemos. Então, a alimentação como algo sensorial, como uma experiência prazerosa e principalmente como as escolhas, né? O que nós colocamos para dentro, como nós nos nutrimos e o compromisso que nós temos, então, com as nossas escolhas, né? Então, na Lib nós buscamos isso, né? Através da alimentação, de uma alimentação de delicatessen, né? E que surgiu como uma brincadeira, né? Nós começamos a adaptar receitas no momento que eu me tornei intolerante à lactose e depois naquele período de pandemia terrível, né? Começamos a presentear alguns amigos, enfim, e a minha filha encampou esse projeto e começou com a Lib Gastronomia e Arte como algo como brincadeira, digamos assim, brincadeira não, né? Porque é um projeto que se tornou muito sério e que traz muito, mas ele começou pelos amigos que nós presenteávamos naquele momento e com estes alimentos que eu vim adaptando do caderno de receita da minha mãe, né? Então, Ai, que como eu maravilha, me que tornei, eu delícia. precisei retirar o glúten, retirar a lactose, para que tivéssemos, então, uma alimentação mais saudável e começamos a presentear outras pessoas naquele momento tão difícil, né? E que aí vem o autocuidado, que vem a responsabilidade conosco e também com os outros, né? E o nosso trabalho, ele surgiu assim. Então, o que eu vejo, né? Que cada vez mais as pessoas estão se voltando, né? E com todo esse avanço que nós temos da medicina, o avanço também do conhecimento em geral e dessa busca, né? Acho que a pandemia também ela mexeu muito com as pessoas, né? Com todos nós e este olhar para dentro, né? E este ressignificar. Então acho que essa conversa, esse bate-papo de hoje, ele traz muito isso, né? A importância do cuidado E o ser e humano do começou a se cuidar autocuidado. mais, se preocupar mais Com certeza. depois da pandemia. A gente nota isso no dia a dia, Sim. aquela preocupação. As pessoas se preocupam muito mais agora do que antes. Sim. Por incrível que veja. Eu acho que mexeu muito, né? É um Mexeu olhar muito. para si e principalmente ao outro, a responsabilidade, né? Que eu tenho comigo, com as escolhas que eu faço, né? Os seres humanos tiveram um com os período demais. muito grande de reclusão, né? De pensar, né? De ficar sozinho, de não poder trabalhar, de ficar muito dentro de casa, muito do seu eu, dentro do seu caramujo. Eu acho que isso ajudou, mudou muito, né? Mudou muito. Mudou. E a Mari tem um trabalho incrível. Mari, conta pra Oi. nós esse teu. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês, meninas. Agora a última, né? Ouvindo cada história de vocês e eu me identifico muito quando a gente tem um contato direto com a pessoa, né? Na massoterapia. A gente acaba ouvindo muito e entendendo muito também do que é o corpo físico e o que é o campo energético, o que é
o campo espiritual, o que que é. Então eu me identifiquei muito com cada uma de vocês falando, e aí já me veio várias perguntas em torno, mas depois a gente entra nesses assuntos assim. Mas eu acho muito interessante a abordagem de cada uma, né? Meu trabalho, ele é voltado atendo muitas mulheres e me identifico muito com mulheres, até porque eu tô num campo de identificação através do meu filho, que é autista. Quando a gente recebe um diagnóstico, que já é muito difícil, né? Hoje tu já entra num processo mental de desgaste, porque a primeira coisa que eu ouvi no momento que eu observei que o meu filho tinha suas diferenças, né? A gente é mãe, a gente entende. Ouvi da doutora, mas por que que tu acha que teu filho é autista? Na verdade, a gente identifica, né? Algumas situações que são diferentes. E aí Reações, tu procura a internet. Tu procura conhecer informações e aí tu te depara muito com mulheres angustiadas, sofridas. E aí a primeira coisa que eu ouvi foi como tu superou o luto. Pra mim não foi um luto, porque eu identifico assim da seguinte maneira: meu filho tem 2 braços, 2 pernas, ele fala, ele não é deficiente, ele tem suas limitações. Sim. Então foi isso que me levou a agregar isso no meu trabalho como massoterapeuta, né? Porque para assistir essas mães que são não sofridas, né? Porque a gente não pode se colocar no lugar de vítima. Eu acredito em propósito. Eu sou reikiana há alguns anos, então eu Ai, que acredito maravilha. em propósitos, eu acredito em missão de vida. Então, é isso, meninas. Espiritualizada. Espiritualizada. Que interessante isso. Uma mãe espiritualizada é muito bom. E como é que é o nome desse teu projeto? Toque de mãe. Toque de Mãe. É. Que coisa linda esse nome. Ele é voltado, então, Mari, para o cuidado destas mulheres. Com as mulheres. Teve um período que eu identifiquei na internet que tinha uma mãe que dizia assim, porque a gente entra em vários grupos, né? Pra se entender, trocar ideias e ver algumas coisas. Aí eu vi uma publicação que dizia assim: amo meu filho, mas odeio o autismo. E aquilo ali me tocou profundamente, porque é uma expressão muito pesada. É muito pesada. É uma negação. E daí que eu comecei a identificar que eu poderia agregar alguma coisa nesse meio. Nesse meio. Eu acho fantástico, Mari. A minha primeira formação, né? Agora eu atuo, né, como gastrônoma, mas a minha primeira formação é na fonoaudiologia, 25 anos atrás, lá em Santa Maria, na UFSM. E eu atuo, né, também como fonoaudióloga e trabalhei, né? O meu mestrado foi em linguagem, enfim. E depois fui para a área de deglutição, né? Atuo como fonoaudióloga que trata da disfagia e da recusa alimentar. E eu acho que todo esse conhecimento, e atuei muito com crianças, né? E com mães, e principalmente das dificuldades iniciais do processo de diagnóstico, né? Onde a recusa alimentar é um dos fatores muito, muito comum e marcado para muitas crianças autistas e que gerava e gera uma angústia muito grande para as mães, porque é algo muito difícil tu não conseguir alimentar, tu não conseguir nutrir o teu filho, ou tu ter uma dificuldade muito grande não conseguir ir à frente nesse processo. E o que eu sempre observei, né? Isso não só com as mães de crianças autistas, mas com todas as mulheres, né? Que têm filhos ou que cuidam de pessoas com alguma deficiência, com alguma dificuldade em algum aspecto. Essas pessoas, elas acabam ficando em muitos momentos muito sobrecarregadas, né? Por quê? Porque é um processo, e aí eu acho que a Jo pode colocar, né? Que ele passa por diferentes fases, né? Então, cuidar de quem cuida é algo extremamente importante, né? E muito... Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. O cuidado ao cuidador. Ao cuidador, É um olhar humanizado para o cuidador. E não só de mães de autistas, mas como
a Geral. sobrecarga em geral, né? É. Não só mães, né? Vamos colocar a mulher no geral. E eu atendo muitas mulheres que passam por isso, né? Que carga horária, a cobrança é muito grande, né? A autocobrança. É casa, é trabalho, algumas com filhos, outras, né, com marido ou não. A carga horária, ela é tripla, né? A nossa jornada é tripla. E surgiu muito esse ícone da Mulher Maravilha. E quem disse que ser a Mulher Maravilha é o ideal? É, complicado. Quem disse que ia ser Mulher Maravilha? Quem né? disse? E quem disse que queremos ser E mulheres você, maravilhas? então, você falou agora na questão das escolhas, né? E você está se referindo, né, Val, às escolhas alimentares. Sim. Mas eu gosto muito de falar nas escolhas. Nas escolhas que nós fazemos na vida. Tem até uma historinha que eu vou contar para vocês que é muito legal. Não sei se vocês já ouviram daquela pessoa que estava em cima do muro. Quantas de nós já ficamos em cima do muro, né? Em muitos tem como, momentos. né? uma Eu já vida- costumo dizer que eu não quero escolher. Você já está escolhendo não escolher. É. Né? Ou você não quero decidir, já está decidindo não decidir. Mas a historinha de cima do muro é legal. Tava um rapaz lá em cima do muro. Vamos trocar para uma mulher que fica bem, tem tudo a ver com o nosso assunto. E aí, de um lado do muro, estavam os anjinhos. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui é melhor. Aqui desse lado aqui é muito melhor. Olhou pro outro lado do muro. Do outro lado do muro, estavam os demônios. Mas estavam lá jogando carta, nem aí pra ela lá em cima do muro. Ela ficou intrigada. Mas por que eles querem tanto, né? Estão me chamando aqui para esse lado, os anjinhos, e deste lado ninguém me chama. Não estão nem aí se eu tô em cima do muro. Ela se incomodou. Ei, por que lá eles estão me chamando, os anjinhos, e vocês aí, ó, nem estão aí para mim se eu vou passar para esse lado do muro ou não? Sabe por quê? Porque aí onde você já tá, já é nosso. Ela já tinha passado. Então, estar em cima do muro, não fazer escolhas, não tomar decisões, né? Você já não está num lado bom. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque acaba que as doenças, né? Algumas patologias, né? Que às vezes já chegam até a Malu, ou quando chega a própria intolerância ao glúten, ninguém nasce assim. É muito difícil. Há alguns casos que são congênitos. Sim. Mas a grande maioria é adquirido. Aí eu vou trazer para o meu lado. Né? Talvez a Malu tenha outra explicação para isso. Mas na parte da psicossomática, isso está tudo atrelado a fatores emocionais. Também. Que você desenvolve. Não só, mas também. Né? Você vai desenvolver. Tudo a nível inconsciente? Sim, a nível inconsciente. Ninguém conscientemente quer ter uma intolerância à lactose. Ninguém conscientemente quer, né, ter desenvolver alguma doença celíaca, por exemplo. Mas tem fatores emocionais. Dores articulares, joelho, coluna. Você deve atender muitas pessoas com dores, né? Sim. E talvez durante as tuas sessões elas devem te dizer o problemão que elas estão enfrentando. Então, Acaba e virando tem uma muito a psicóloga, né, ver. Mari? Tem muito a ver. Eu não posso deixar definido, por exemplo, um problema no joelho é porque a pessoa é inflexível. Não vamos colocar desta forma. Mas existe uma inflexibilidade em algumas ações. Então, isso a psicossomática traz muito em relação a tudo que você tem, né? Corpo e mente formam um sistema único. Não tem como separar. Tudo que você pensa, você sente. E isso passa para o corpo. Não existe realidade. Agora vai ser terrível, né? Existe a percepção que você tem da realidade. A realidade, ela não existe, porque é a minha realidade. Não é a mesma da sua, não é a mesma da Malu, não é a sua.
Todos nós temos realidades diferentes conforme a vivência que nós Exato. tivemos. Cada um dentro da sua com a realidade. experiência que nós tivemos. E as escolhas E as que escolhas. fizemos. Então, aqui, quantas de nós aqui já falamos da transição de carreira que foi feita? Verdade. Não é? Olha, você passou por uma situação aonde você poderia ter se colocado no papel de vítima. O que você fez disso? Aí, Você criou uma nova Sim. oportunidade e deu oportunidade para outras mães também. Então, tudo é a forma como você vê aquela realidade que ela se apresenta. Não é? Sim. É ou não é? eu acredito que é. Que seja. É, eu sei que quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, mas não é bem assim. Mas as realidades é como um cubo. Eu vejo um lado do cubo. A Malu dali vê outro lado do cubo. São prismas, né, Gio? Eu acho que são pontos de vista e nenhum está certo ou errado, mas eles se interrelacionam e aí tem um outro aspecto que é a interdependência entre os processos, né? Então, esse eu acho que é um fator, assim, muito importante que nos traz, não só para as mulheres, eu acho que para todas as pessoas, né? E talvez mais na nossa faixa etária, mas esse olhar e este pensar sobre como as coisas, como os processos, como as pessoas se relacionam e se interrelacionam, né? Então, se a gente pensar em saúde da mulher e saúde da mulher de dentro para fora, né? Ela vai trazer tudo isso, ele vai trazer a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso processo interno, como está o nosso autocuidado, né? Como eu vou cuidar do outro se eu não olhar para mim, para as minhas necessidades, para mim, né, para o meu processo interno. Então, acho que é isso tudo que vem junto, né? E quando a gente fala das células ao corpo físico, né? Nós trazemos a ortomolecular, nós trazemos, né, como a Malu mesmo colocou, é da raiz, né? A folhinha tá lá amarelada, mas eu venho da raiz e aí venho fazendo todo esse diagnóstico, esse processo, olhando esse metabolismo e essa fisiologia e principalmente os processos, como as coisas estão acontecendo. O teu trabalho, Jo, ele traz isso, ele compila isso também, né? A Mari trazendo todo este trabalho com outras mulheres, um trabalho de cuidado de outras mulheres. E nós, na Lib, nós com alimentação, quando nós buscamos uma alimentação sensorial, uma alimentação mais saudável, né, com ingredientes com maior saudabilidade, com ingredientes que não são inflamatórios, né? Buscando esse mínimo, ou seja, retirando o glúten, retirando a lactose, usando o mínimo de açúcar, fazendo escolhas por escolhas com frutas, por exemplo, né, com as frutas desidratadas, né, que nós trabalhamos na Lib, nós não adicionamos nadinha de açúcar, né? Por quê? Porque a fruta já tem ali, tem a frutose, que é um açúcar saudável que também não pode ser consumido em grande escala, em exagero. Então, quer dizer, quando a gente consegue fazer escolhas, né, e das células ao corpo, eu acho que é muito isso. E as pessoas estão voltando, não apenas as pessoas que estão doentes ou que desenvolveram alguma doença, mas existe um olhar pela qualidade de vida, né? O que eu posso fazer para melhorar o meu momento, o meu entorno e o entorno de outras pessoas, né? E eu vejo muito isso no nosso trabalho na Lib. Nós não temos apenas clientes que são intolerantes, não. Uma grande parte dos nossos clientes são pessoas que buscam uma delicatessen diferente, porque nós trabalhamos com biscoitos com flores, com chás em colher, com mexedores para drinks, frutas desidratadas, né, para drinks, para composições, mas com uma culinária sensorial, né, onde nós criamos receitas, onde nós adaptamos receitas, né, iniciou com o caderno de família, algo totalmente afetivo. E porque nós tivemos uma adesão tão grande e
tão rápida assim, porque as pessoas buscam uma entrega com saúde, com saudabilidade, mas uma entrega afetiva. Por quê? Porque as pessoas estão, nós todos, nós estamos também carentes de cuidado e de autocuidado. E quando nós começamos a olhar para nós e a nos cuidarmos mais, nós também cuidamos do outro, né? Então, eu vejo estes fatores como fatores muito importantes, né? E eu acho que a mulher de hoje, né? A mulher de hoje, né? A mulher de ontem, a mulher de amanhã, enfim, fica algo, né? Um pouco estranho. Mas eu acho que esse momento, né? Esse momento das mulheres é um momento mais lúcido nestes aspectos. É um momento onde as mulheres, sim, buscam este autocuidado e também se abrem para cuidar de outras mulheres. Né? Este projeto é um exemplo, esse convite que todas tivemos, né, do PS Studio, da Grace, enfim, é um momento que traz isso, né, e que mostra isso, e o quanto essa sinergia e essa conversão, né, ela pode sim beneficiar muitas pessoas. Então, eu acho que é um aspecto Eu vou muito aproveitar o teu interessante. gancho e fazer uma pergunta. Eu observo, né, que a maioria das crianças e adolescentes autistas, ele tem obesidade, né? O Gustavo, ele tem 8 anos e ele já tá querendo ficar gordinho. Aí o que eu observo, assim, eu iniciei trocando a minha alimentação, e estou procurando adaptar a dele também. Só que no autismo tem aquilo assim, tem dias que ele quer comer só o arroz. Aí tem dias que ele quer comer outra coisa. Eu observo que o olfato também, assim, você tá cozinhando um feijão, por exemplo, e vem um cheiro que não identifica Não é ele. agradável. Sim. A doutora me explicou que tem que é pela saliva também, né? Sim. Por algo assim. E aí a minha dúvida é essa, se pra mim, com obesidade, já é difícil, assim, essa troca, né, de alimentos, assim, tu sente no corpo, tu trabalha a mente, mas tu sente, teu corpo sente, né, a falta do Sim, açúcar, aquelas sim. coisas todas, a adaptação, né, tu te regrar ali. E aí a minha dúvida seria na parte do autista, por ter Como fica? essa identificação, assim, de só um alimento, Sim. só o arroz. Mari, aí podem ter vários aspectos relacionados, né? Então, assim, eu lembro de uma formação que eu fiz em 2018 com a Susan Morris, no Chile, que é uma americana fantástica e uma das mulheres que mais trabalha sobre que mais trabalhou as maiores publicações e as publicações iniciais em disfagia e em recusa alimentar e nos estudos sobre a sensorialidade na alimentação e na terapia, ela foi a grande pioneira, assim. E a Susan trazia muito que a recusa alimentar, e que aí é muito característico o que tu estás colocando, né, em relação ao autismo. Bom, meu filho tem dia que ele só quer comer arroz, tem outro dia que ele não quer. A dificuldade, provavelmente, que ele tenha de experimentar outros alimentos. Por quê? Porque tem um aspecto sensorial, e esse sensorial, ele é global deste desenvolvimento dele, que aí é o gosto, é o cheiro, é o sabor, é o toque, né? Ou seja, são todos os sentidos, a própria visão, né? A audição, ele também tem sons que também provavelmente sejam difíceis. Por quê? Porque no autismo essa sensorialidade ela tá muito aflorada e ela é percebida de uma maneira diferente, né? Eu prefiro usar este termo porque eu acho que ele é mais adequado. Então, o que ocorre está muito ligado a isso. E a grande dificuldade nesse aspecto da alimentação é isso. Tu falou em aumento de peso, ele está começando a aumentar peso. Aí tem outros pontos também, que aí tem o aspecto da compulsão, que aí, né, a Jo pode trazer depois, que é, por quê? Porque como tem alimentos que ele não tolera, tem outros que ele prefere muito. E às vezes que ele pode preferir muito, podem ser alimentos mais calóricos, alimentos, né, que ao serem absorvidos, eles têm um processo diferente nessa
nessa organização metabólica mesmo, né? Que podem deixar ele mais agitado. Exatamente, mais Depende da agitado. Então, alimentação. são vários aspectos aí. E aí, o que tem que se olhar, né? É ao processo dele como um todo. Então, na terapia alimentar, principalmente na fase de introdução alimentar, e aí isso é muito importante. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Né? Porque aí naqueles primeiros anos tu consegue entrar com uma estimulação sensorial do alimento. Aí por isso a importância de se perceber, de se sentir vários sabores, né? De se conhecer texturas diferentes de alimentos. Ou seja, quanto mais for apresentado, é mais fácil de ir quebrando essas barreiras que para uma criança autista, elas são barreiras mais solidificadas, né? E muralhas mais difíceis de serem transpostas do que crianças que não têm essa dificuldade sensorial com a alimentação. Então, eu acho que o primeiro aspecto é esse. E depois vem um pouco naquela parte das escolhas, né? Porque aí eu acho que para todos nós, né? O que entra de alimento na nossa casa, bom, foi alguém que escolheu, comprou e foi ao mercado. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Nós podemos escolher comer macarrão todo dia ou comer um dia macarrão, outro dia uma carne, uma proteína e legumes. Nós somos responsáveis se nós vamos colocar 2 ou 3 ai, me faltou o termo, doutora, mas as massas, o princípio das carboidratos, né? Se nós vamos comer, por exemplo, massa com arroz, com batata doce, com a polenta, então eu acho que é muito isso, né? O Na realidade, existe uma processos. medicação muito pesada para o autista, né? E essa medicação é muito tóxica. Não é a minha especialidade, né? Mas existe suplementações que era de extrema importância fazer exames profundos para que possa ver as necessidades. Normalmente, o autismo tem falta de vitamina D, né? A vitamina D, não é a vitamina D, né, gente? É o hormônio D, né? Que é comumente chamado de vitamina D, né? Que, por sinal, é o segundo hormônio mais importante na cascata hormonal, né? O primeiro a gente deixa para produzida numa ervilha, que é na pineal, que é a melatonina, depois vem o hormônio D. Então, o hormônio D sempre, a vitamina D sempre com a K2, tá? Isso é muito importante que eu tô falando, jamais suplementem vitamina D sem a K2, elas são obrigadas a ser suplementadas juntas, para que ela vá realmente para o osso e não fique enlouquecida na corrente sanguínea. E o autismo, ele teria que fazer vários exames para ver as necessidades dele, o que está faltando. E a alimentação, ela provém muito da família, né? O que a família come e o que a família passa para essa criança, né? Como a medicação é pesada, essa criança ela já está intoxicada, né? Nós temos o Pectasol, que funciona muito bem para metais pesados, para intoxicação, mas tudo isso tem que dosar paciente por paciente. Então, existe uma vasta na parte de minerais e vitaminas que pode ser suplementado, mas ele teria que fazer os exames corretos, o que vai acabar ajudando muito, muito. Inclusive aqui, enquanto eu estava te ouvindo, eu busquei aqui sobre o autismo na ozonioterapia, né? Eu gostaria de vamos deixar esse gancho para uma próxima oportunidade, para se aprofundar um pouco mais. Com a quantidade de medicação ingerida, quando se trata um autista, acaba com doses elevadas de intoxicação. O ozônio medicinal oxida as toxinas e anula as funções, restabelecendo saúde do organismo. Alguns médicos já acompanharam casos onde as crianças severamente afetadas pelo autismo conseguiram chegar praticamente a níveis normais de saúde em alguns meses.
A ozonioterapia é um tratamento complementar, pois além de ter a capacidade de eliminar as toxinas, ainda combate os invasores. Então, ela tem ainda o poder de aumentar, isso é de extrema importância, o sistema imunológico, né, do autista. Por quê? Porque ela oxigena as células, né? Acontece uma descarga elétrica e ela se transforma num O3, né? Então, é oxigênio puro, né? Oxigênio puro é vida para as células, não tem o que dar errado. O oxigênio é vida, gente. Então, é importante, o tratamento tradicional não pode ser substituído pela ozonioterapia, mas ele pode ser implantado. Então, eu deixo aqui, né, como assim, uma informação, tu tentar, as sessões de ozonioterapia não são caras, né? Tu vai trabalhar com oxigênio puro com o teu filho e sabe lá, paralelo aos exames, né? Laboratoriais corretos, né? Ele não vai ter uma grande melhora. Eu acho que tu poderia pelo menos tentar, né? É uma oportunidade, porque a ozonioterapia, não te esquece, é oxigênio puro. E tu tá trabalhando com um organismo muito intoxicado, né? Entendi. O ozônio é uma coisa maravilhosa, né? Que o pessoal ainda tem, não conhece, também alguns não conhecem muito, não acreditam, né? No período do Covid, quando falaram o médico de Santa Catarina para fazer o ozônio retal, foi um absurdo, né? Saiu em toda a mídia. O ozônio é antiviral, tipo, ele mata vírus, bactéria, parasita, ele mata tudo. É uma benção, o ozônio é uma benção. E infelizmente, pela É que falta. não tem conhecimento, Não mas tem, já mas- julgam sem conhecer. O que que acontece? algo novo. Cuba, todos os hospitais trabalham com ozônio. O ozônio foi usado pelos alemães e os italianos na Guerra Mundial para curar as feridas, né? Então, o que que acontece? Eu queimei a minha mão com água fervente, tirei toda a pele, e em 15 dias eu curei a minha mão. Aqui, tá aqui, ó, a mão do ozônio. Sem usar nada, só o ozônio, né? Ele é antibactericida. Então, o ozônio é o mesmo. Se tu pegar uma cenoura velha na geladeira, toda mole, e colocar na água de ozônio, ela faz assim, ó, e fica lindinha, novinha, né? Então, ele é muito poderoso por ele ser oxigênio, né? É uma maneira, é apenas uma... Eu sei que para ti, talvez, que não tenha muito Eu conhecimento não do tenho ozônio... muito conhecimento, mas eu já tinha ouvido falar não custa tu conhecer um pouquinho mais. e achei muito interessante. É muito interessante. E todos os países do primeiro mundo é usado ozônio nos hospitais. Inclusive aqui no governo do Temer, né? Ele colocou as máquinas de ozônio nos hospitais, mas não trabalham, os médicos não sabem e não têm interesse, a medicina tradicional, de trabalhar com ozônio. Então as máquinas estão paradas, né? Infelizmente. Porque se for analisar, e tem crianças que são diagnosticadas muito cedo, e aí medicação, e aí imagina com 15 anos, olha a quantidade, de olhar para trás, quantos anos vão estar usando Sim, uma tem muitos medicação casos, né, dando que aí vem intoxicação. uma impregnação medicamentosa e acaba Na realidade, a Dificultando esse médio, processo. nem a longo prazo, a médio prazo, né? Fígado, intestino, rim, né? Uma litíase, enfim, tem várias patologias que essa medicação a médio e longo prazo vai acabar, né, o paciente adquirindo. Mas quando se trabalha uma alimentação mais saudável, quando se trabalha uma opção, uma alternativa, não obrigatoriamente a ozonioterapia, e quando se trabalha uma suplementação específica, né, para aquele paciente, no caso, tu consegue desintoxicar, né? Porque a primeira coisa que vai sobrecarregar é fígado, né? E por aí vai. Então, é importante a desintoxicar esse paciente, no caso, o teu bebê, a tua criança, né? Eu acho interessante. Agora, a Val falou da impregnação medicamentosa, né? Eu acredito que com a ortomolecular consiga-se, né, fazer essa... Não sei se a gente pode dizer aí, desintoxicação, né?
Mas o que acontece? Nós temos o nosso organismo, ele não produz vitaminas e minerais, né? Nós somos obrigados a só a vitamina D, né? Através do sol, do hormônio D, ou a vitamina B12, né? Que é lá nas bactérias da microbiota. O resto, no nosso organismo não produz as vitaminas e minerais. Então, o que acontece? As vitaminas K, A, D, E, elas são tóxicas, então tem que ter muito cuidado, né, na suplementação da vitamina K, A, D, E, que elas são as lipossolúveis, né? Elas são dissolvidas na gordura. E as outras são mais light, vamos dizer assim, que são as vitaminas hidrossolúveis. Então, o corpo acaba excretando, né? Então, isso é bem importante. Tu tá falando de desertificação, é importante. Eu sempre falo no famoso suco verde, aquele que todo mundo acha que é moda. Não é moda, gente. Eu consumo suco verde, há muitos anos. Eu pergunto pela desintoxicação, dessa questão medicamentosa, porque eu tenho muitos casos, né, e a gente vê hoje em dia a medicação para estresse, ansiedade, zero, nada resolve. Depressão, nada resolve. E toda essa gama de medicamentos para déficit de atenção, para TDAH, que crianças com 5 anos tomando Ritalina. Então, você vê o quanto isso é muito triste. Isso é muito triste. Isso, eu fico doida. mas aí eu vou puxar um pouquinho, né? Um pouquinho mais para trás aí. Todo comportamento ele é aprendido. Eu tenho depressão porque é genético, a minha mãe também tem. Não. A depressão não é genética. Tá aqui a doutora para me ajudar nessa, doutora. O que é comportamento? É aprendido. Eu aprendi, eu vivenciei isso, eu vou aprender a me comportar dessa forma. Existe uma porcentagem, uma predisposição. Existe. Mas a grande maioria não. É comportamento repetitivo. Muitas vezes ela é desencadeada por alguma tragédia, perder um filho, né? E umas coisas assim, alguma tragédia na família. Então acaba desencadeando uma ansiedade. Agora mesmo a menina, aquela Carol, aquela influencer acabou de se suicidar, né? Então ela tomava muita medicação. A medicação, eu particularmente sou contra, né? Porque eu sei que os neurotransmissores, que a serotonina, que a dopamina, que a noradrenalina, ela não precisa não precisa das drogas, ela precisa da estabilidade celular, entendeu? Ela precisa do equilíbrio celular, daquilo que a gente está falando desde o início, né? E esse equilíbrio já vem entre corpo, mente e espírito. E aquele equilíbrio celular, ele é ali. O que tu tá precisando para te ficar bem é o hormônio, é a água, é a vitamina, é o mineral. É só isso, gente. É uma alimentação saudável, é o caminhar, fazer uma atividade física. Exatamente, entende? É isso que vai... Isso é científico, gente. Aqui eu não estou inventando nada, isso é científico, está na literatura, o que nós temos dentro das células, né? Por isso que eu sempre tenho aquele meu chavão. Das células nascemos e por elas morreremos e ponto final, entende? A saúde está dentro da célula. Então, o momento que a gente conseguir entender o que tem dentro da célula, a gente vai conseguir entender como a gente vai poder fazer a prevenção e até a cura. Na realidade, se nós temos a prevenção, a cura não vai ser necessária. Né? Aproveitando, eu quero fazer uma pergunta. Com base nisso que a Malu está trazendo. Como que você está nutrindo as suas células? Como você está nutrindo o seu corpo? Como que você está nutrindo a sua mente? Porque aí vem das escolhas que nós fazemos, de como eu me alimento, de como é a minha vida. Eu acordo pela manhã, eu posso fazer escolhas. Eu vou ficar na cama, ou eu vou levantar, sair sem café da manhã e trabalhar, pegar um trânsito estressante, ou eu vou acordar mais cedo, eu vou tomar um café da manhã saudável, eu vou fazer uma atividade física. Ou vou fazer um jejuzinho intermitente que faz muito bem para as células. É escolha. O celular vai fazer muito bem. Ou vou dormir até tarde, não vou tomar café da manhã, almoço, uma comida aí pronta. Então, são escolhas. São escolhas.
E hoje é o Dia Mundial da Alimentação, né? Olha só que E maravilha! como estamos, né? Vai Hoje ficar na história esse dia para o nós. dia É verdade. em que estamos gravando, né? Essa conversa, esse bate-papo. E a situação da nutrição é muito interessante, né? Porque eu já falei isso, né? Mas eu vou ratificar. Ela começa na boca e ela começa de manhã na higiene bucal. Né? Porque quando nós acordamos, nós temos bilhões de bactérias na boca, né? Então, o ideal, né? Eu acordo e já tomo meu copão de água, já é costume, que isso faz muito bem pra gente. E aí, faz aquela limpeza, né? Depois, uma boa escovação. Ter sempre um fio dental faz parte. Tô na rua, comi, não posso escovar o dente, passa o fio dental para eliminar, ajudar a eliminar as bactérias entre dentes, né? Então, a saúde, ela começa na boca. Não só nos cuidados com a boca, do que a gente está fazendo da ingesta, né? Sim. E depois ela vai cair no estômago. Quando ela cai no estômago, gente, por amor de Deus, esqueça os prazóis do mundo. Esqueçam que existe isso. Tá? Pra azia, é incrível, né? Porque o prazol é muito vendido, assim como o paracetamol, né? Que destrói o fígado. Ele é vendido em toneladas pelo mundo afora, né? E então eu tenho que falar aqui em toneladas também, de vezes, né? E os prazóis, o que acontece? Eles são umas bombas, né? E o que eles fazem? Eles reduzem o ácido clorídrico do estômago, né? E se aquele ácido clorídrico tá ali, não é de graça. É porque Ele tem uma função necessário e a muito função é importante. para que possa, já que hoje é o dia da alimentação, né? Para que possa essa alimentação que nós colocamos, que caiu no estômago, ela possa ser digerida, ela possa ser. Eu estou falando palavras mais assim. Simples para que as pessoas consigam entender, para que ela possa ser digerida e caia no intestino da maneira que o intestino precisa receber. Por quê? Porque pela boca que começam as doenças. Por quê? Porque ela cai no estômago e ela é mal digerida, pega um pedaço de carne, sai comendo, correndo. Tá com pressa? Pega a carne, pelo menos, e pica bem picadinho, come bem picadinha, porque tem que mastigar bastante para ajudar o coitado do estômago a fazer o processo da digestão. E quando ele cai no intestino, que é uma coisa muito importante agora que eu vou falar, o nosso intestino, ele é permeável. Então, o que acontece? No momento que cai vamos dizer, esses alimentos, né, em grandes tamanhos, vamos falar assim, que o estômago não conseguiu fazer a parte dele, né, porque nós não ajudamos, o intestino, ele tem, vamos dizer assim, a grosso modo, valinhos, né? Velocidades. Os valinhos. Esses valinhos é por onde passa a alimentação. Quando se faz esse processo que não tem essa boa digestão no estômago, ele cai em grandes moléculas. E quando ele cai em grandes pedaços, aqueles valinhos viram valões. E aí, neste momento, é que passa boi, passa boiada, e não passa só os nutrientes, e ali é que começa as doenças. Por isso que diz que a maioria de todas as doenças começam no intestino. E ela realmente começa, que está comprovado isso, gente. Assim como ela começa pela boca, na realidade, né? E a grosso modo ela acaba no intestino por quê? Porque o intestino fica hiperpermeável. Então, por ali passa muita coisa, né? E é de grande importância as pessoas entenderem o trato digestório para poder ter uma... Aí começa, sabe o que acontece nesse momento? As autoimunes. Aí começa a autoimune, aí é celíaco, é lúpus, é a diabetes 1, é a psoríase, tem mais de 80 doenças autoimunes, artrite, reumatoide, a AR, e não termina mais. E são as doenças autoimunes que vão desencadear outras doenças, e aí é uma roda viva o negócio, né? Não termina mais. Porque nós somos aquilo que nós mandamos para dentro. Essa é a realidade.
comemos. E antes, né, desse processo da boca, são as escolhas. Então, eu acho que esse ponto, né, ele é fundamental. E aí vem com todo esse processo, com esse equilíbrio, com a busca pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento, ou seja, que escolha eu alimentar eu faço, que alimento que me é prazeroso, né? Mas muitas vezes que não é tão prazeroso, mas que é necessário, né? E normalmente as pessoas dizem, não, mas eu não consigo ficar sem comer o meu pão francês. Aqui no sul a gente fala do nosso cacetinho, né? Eu não consigo ficar sem comer o cacetinho, eu tenho que comer de manhã. Eu também adoro. Sim, né? mas existem, né, Adoro, Malu? mas- Existem outras escolhas e outras possibilidades. E vamos fazer as coisas lentamente. Não vamos pegar e dizer, a partir de hoje eu não como mais, porque tu não vai conseguir. Vai devagarinho, né? Começa. Tem gente que come 2 cacetinhos de manhã. Eu já fiz isso. Né? Com ovinho frito, quem não gosta, né? Tem coisas que realmente a cultura te coloca, né? No dia a dia, né? A família, o país, a tua etnia, a tua comida. Isso é importante? Não. E quando tu começa a acostumar, né, a não usar mais, tu começa, parece, olha, gente, A não ter necessidade, necessidade né, não Malu? faz falta. Exatamente. Não faz falta. Então O são... que me faz falta é meu pãozinho de batata doce, que eu adoro. Sim, Eu adoro. então são escolhas, são trocas e principalmente os hábitos, eles são desenvolvidos, né? Desenvolvidos. E aí nós podemos fazer isso em qualquer momento da nossa vida, a qualquer momento nosso. Por quê? Porque isso parte de uma decisão e de uma consciência, né? Quando eu olho com mais consciência para este processo todo, né, nós conseguimos definir, fazer essas escolhas e principalmente iniciar e dar o pontapé inicial, que é que escolha consciente que eu faço. Né, na minha alimentação. E que escolha aonde eu quero consciente, chegar, né? exatamente. É muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar. Ah, não, eu quero uma alimentação saudável, mas eu não consigo. Uma nutricionista é importante? É, mas a nutricionista é uma parte desse processo todo. O primeiro passo antes da nutricionista é aqui, né? É aqui. E a decisão, né? E a escolha que cada pessoa faz, a busca, então, pelo conhecimento, por entender este processo. E eu acho que um outro fator muito importante e que confere com certeza, assim, quando a gente vai falar de saúde da mulher de dentro para fora, né? Então, ele tem a ver com isso. Eu acho que ele tem a ver com a nossa responsabilização pelos nossos processos, a nossa responsabilização pelas nossas escolhas, pelo nosso alimento, né? Pelo que vai nutrir o nosso corpo, pelo que vai nutrir as nossas células e principalmente pelo prazer em aprender e preparar o nosso alimento. E tem uma coisa muito importante nisso Isso é tudo, que fantástico. infelizmente, né, a alimentação por si só, ela não é suficiente, né, para nossa saúde, né, para nossa saúde de dentro para fora. Porque o nosso solo aqui no Brasil, ele é pouco magnesiano, ele tem muito pouco magnésio. E o magnésio, ele trabalha em mais de 300 funções, participa de mais 300 funções dentro do organismo. E aí a gente, aquela beterraba, aquela cenoura que antigamente o vô e a avó Não plantavam, é a mesma. ou o agro familiar, que a gente não tem acesso todo dia, porque nós somos hoje milhões, e aquele magnésio não existe mais, porque vai ali e rapidamente é feita a colheita e já planta de novo. Então, aquela terra é muito pobre, e o nosso solo é muito pobre. Normalmente, todo o paciente, todo o organismo tem que suplementar magnésio. Então, assim como tantos outros, né, suplementos que tu observa que o dia a dia não te proporciona através da alimentação e nem na quantidade adequada. Malu, né? e os orgânicos? Os orgânicos são maravilhosos, né? O problema sempre Porque não há a interação com o químico. com o agrotóxico Sim. e tal, né? Mas muitas vezes a quantidade que tu come não é suficiente. Primeiro que o orgânico é um alimento caro, né? Então não é
é a população em geral que consegue consumir, Sim. né? Também não tem orgânico em todo lugar, pode observar que é restrito, não é um supermercado, tu encontra uma coisa e outra, né? Então, tudo isso dificulta, né? E ainda a quantidade, porque tu não consegue comer 1 quilo de cenoura para colocar para dentro a quantidade de vitamina C que tu precisa no dia, né? Então, isso vai fazendo o teu organismo a sentir necessidade da suplementação, né? Ele tem que... E como? Através dos exames laboratoriais. Gente, não vão sair aí nem comendo 1 quilo de cenoura e nem tomando 2 gramas de vitamina C por dia, tá? Que é ácido ascórbico. Tem que fazer os exames para saber... Cada indivíduo é único. Eu quero deixar claro isso, que isso é importante, tá? E essa, em relação à nutrição, não tem o que fazer, gente. A gente entra aqui nessa terra, quando a gente nasce com um pedacinho de terra, né? E eu imagino esse pedacinho de terra é nós, dentro de nós, né? E a gente vai plantando ao longo da vida. Né? Um dia a gente vai colher, ou a gente vai colhendo aos pouquinhos, né? Um dia a conta chega. E não tem o que fazer. Então a gente vai ter que ir plantando tudo o que a gente tiver de melhor, né, nesse pedacinho de terra, né? Pra gente conseguir fazer uma colheita boa, né? Tô preocupada com a minha plantação. Todo mundo deveria ficar preocupado, não só tu, Gi. Todo mundo deveria estar preocupado agora com a minha plantação. Olha, eu já entrei naquele processo, assim, depois, né, dos 40, 45, a gente começa a olhar tudo muito diferente, né? A própria menopausa chegando, a gente vai vendo, assim, tudo de uma outra forma. Eu não sei, Jo, se a plantação, mas eu acho que sempre tem tempo da gente rever, os processos. Dá uma adubada, dá uma adubada, né? Porque a vida, ela é impermanência, né? Nada é estático, nada é tão rígido que não possa ser mudado, que não possa ser aprimorado, que a gente não consiga colocar um outro olhar e pensar os processos e a forma de ressignificar. Eu acho que aí é algo interessante. Giovana, eu gostaria de... Ficou bonita essa palavra. Eu uso muito essa palavra ressignificar, né? Porque na nossa própria história, né? Em tudo que nós vivemos. Agora eu vou puxar para o lado comportamental. Sim. Né? Sim. Porque tudo que nós vivemos, né? Tudo que você viveu, o fato você não pode mudar. Seja ele um trauma ou qualquer história que você tenha passado na vida, você não pode mudar um fato. Você pode ressignificar esse fato. Então, trazendo para o que você tá me propondo, né, eu não posso mudar o fato de que a minha alimentação tá péssima. Mas eu posso ressignificar, com certeza. E hoje, no dia da alimentação, tá saindo maravilhoso isso. E eu tava observando o que você tava falando, e aí vem a minha história na cabeça, assim, de ressignificar, de superações, de reconhecimento. Há 6 meses me tornei mãe solo, né? E aí tem tudo a ver com alimentação. Porque quando tu te depara com desafios e tu acha que tu não é capaz, daí tu enxerga o alimento como... É um alimento. Uma válvula de escape. É aquilo ali. Tu não observa ele nos detalhes, tu não traz ali o benefício que o outro alimento vai ver. Tu tá com o teu emocional. Tu busca um outro prazer, no fim, né? Tu te sente um lixo. Vou poder te dizer depois que tu terminar te sente, sobre isso. assim, com a tua autoestima que já tá pra baixo, tu te sente pior, né? Tu entra em julgamento, as pessoas te julgam, querem saber aquilo que tu nem tem respostas. E todo mundo, Mari, não é só tu. E aí, tu entra naquele teu processo ali. Só que no momento que vira uma chave, vira pra mudar a tua vida. E aí, o que eu escutei, assim, que marcou muito foi que as grandes transformações, elas vêm em avalanche, assim. Foi o que aconteceu. Quando a minha chave virou e que eu vi que eu tinha 2 filhos, uma menina já adolescente, já adulta, mas principalmente um filho pequeno, e que eu não enxergava só ele, eu precisei me enxergar. Tudo mudou, tudo fez sentido. Tudo fez sentido.
E aí eu comecei a enxergar o alimento de uma maneira diferente, a minha vida de uma maneira diferente, eu própria de uma outra maneira. E aí as coisas começaram a fluir automaticamente, assim, né? Então vocês estão fazendo parte de um processo bem importante de Que transformação da minha vida. Que legal. É que tudo depende da forma como você vê, né? É a forma como você vai identificar o que está acontecendo na sua vida naquele momento. E você tem duas opções. Você pode passar por isso rindo ou chorando. As escolhas. Né? São as escolhas. Mas você estava falando da questão do alimento, né? E é bem interessante porque a Malu também falou que tudo começa pela boca, né? E eu vou te trazer uma coisa muito, muito, muito importante. Por que a gente vê muito... a pessoa tá triste, ela come. Tá feliz, Come pra come. Para celebrar. Tô depressiva, come. Chocolate. Uhum. Preciso de um chocolate. Por que isso acontece? Tá? Isso vem lá da nossa infância. O que acontece com o bebê? Nós temos a fase oral. Né? Mas não vou nem focar nessa fase oral, mas passa por aí também. O que acontece? O bebê chora. A mãezinha ainda não sabe e detectar naquele primeiro momento o que é aquele choro. O que ela faz? Não. Dá o bico. Bebê chorou. Põe na teta. Bebê chorou. Dá uma aguinha. Aí ele vai crescendo. Bebê chorou. O que ele faz? Dá um pirulito. O bebê chorou. Dá uma maçã. E assim vai. Aí a criança vai crescendo. Vai crescendo. E nós aprendemos a suprir as nossas necessidades emocionais através da boca. Então, nós vemos muito, e aí tratei muito já obesidade em função disso, E a própria porque compulsão a questão alimentar. é emocional, não é a pessoa não emagrece só fechando a boca. É simples, fecha a boca. Não. Não é fechar a boca. São fatores emocionais que te levam a tratar o alimento dessa forma, como uma válvula de escape. E aí entra, sim, a compulsão alimentar em alguns casos. Mas por quê? Nessa fase, e todos nós passamos por isso, a suprir as necessidades emocionais. Se você estava triste, mamãe estava errada? Não, mamãe não sabia. Nós fazemos isso com nossos filhos. Não é? Alimentar triste? o corpo e a alma. Tá praticamente. triste? Dá um biquinho. Ah, tá chorando. Mas tava chorando porque tava com medo de ficar ali no bercinho. Dá o bico. Você vai saber que era medo? Não. Então você vai aprendendo no decorrer da vida que você vai suprir a necessidade do medo, da falta de algo, porque eu tô triste. Ah, eu tô alegre. Ah, come um cachorro quente para comemorar. Você vai aprendendo isso no decorrer da vida, a suprir essas necessidades emocionais pela boca. E quando você cresce, tem muitas pessoas que acabam bebendo, né? Fumando. Então você vai usando outros meios para suprir essas necessidades pela via oral. Então, isso vem lá da infância. Então, são janelas, né, que a gente vai, através de uma própria reprogramação mental, chegar no ponto aonde esse momento, esse comportamento foi instalado, para que a gente possa reprogramar a mente, para que você hoje consiga perceber inconscientemente que não precisa mais disso. Que o alimento, ele é visto de outra forma, para nutrir as suas células, que é algo saudável. Muito bom, Tem muito algo, boa a tua colocação, Giovana, muito bom. Tem algo, Giovana, muito interessante. Eu lembrei agora de uma composição que nós fizemos agora há pouco. Nós fizemos uma parceria com a T-Shop, né? E uma parceira nossa já desde o ano passado é a loja do Moinho de Vento, que é uma das lojas modelo, né, da rede aqui no Brasil. E nós desenvolvemos uma receita de uma mousse com um blend de chá, né, de uma composição especial deles para a campanha do Dia das Crianças para este outubro agora, né? E dialogando, enfim, né, com o grupo e com eles e com a nossa equipe, o que nós pensamos, né?
o quanto também as crianças são habituadas, além dessa entrega do suprir a necessidade com algo que come, né? E geralmente é algo assim imediato, e claro, a criança vai querendo aqueles sabores mais atrativos e muitas vezes não saudáveis, né? Como os salgadinhos, como bolacha recheada, enfim, e tantos outros Meu Deus. alimentos, né? Que Um não veneno, são um saudáveis. veneno. E o que nós buscamos? Então, nós, na Lib, nós trazemos muito isso, né? Da importância do alimento, por isso que o nosso trabalho, nós calcamos ele numa delicatessen saudável, sem glúten, sem lactose, mas que estimule os recursos sensoriais, porque nós temos muitos recursos de sabor e recursos naturais. Nós usamos flores comestíveis, Mas faltou né? um brinde hoje aqui para as colegas. Ah, não, mas né? a equipe enviará para todas. Não, para todos. Isso é Porque promessa sempre que tu da tá nossa falando equipe. do babando? Promessa da nossa equipe. Então, assim, que recursos nós temos, né? Nós trabalhamos com flores comestíveis, Ai, que com delícia! óleos essenciais. O que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais comestíveis Maravilhoso. nada mais são do que a condensação. Eles já estão presentes nos alimentos, mas de uma outra forma. Então, se nós usarmos esse recurso potencializado, ele vai agregar um sabor e de uma forma, numa experiência sensorial diferente. Os blends, né? Quando nós montamos a receita dessa mousse, que foi para essa campanha agora, é algo fantástico, né? Fizemos, agora vamos ter um evento no próximo sábado, então né, as mamães, o pessoal que tem filhos e adultos também, né? E podemos alimentar a nossa criança. Nós vamos ter um evento no dia 21 agora lá, onde nós vamos preparar, né, essa mousse, é uma receita totalmente diferente, com uma experiência sensorial, né, com um blend que traz alimentos antioxidantes, traz frutas, né? Um blend que a base é goji, ele tem outros componentes. Então, a gente usar o recurso da alimentação não só como aquele recurso do bastantão para o corpo, mas aprender a usar a alimentação como um recurso prazeroso, benéfico. E eu acho que esse é um ponto muito importante. E isso é uma virada de chave, né? E aí ele tem a ver com esse aspecto emocional também, né? Porque a compulsão ela vem daquele do trazer, mas é o ingerir, é o quantitativo. É o atender alguma necessidade. É o atender alguma necessidade, mas no momento que a gente também vira uma chave para essa alimentação sensorial, uma alimentação onde eu vou perceber o sabor, onde eu vou entender o processo, tu consegue ter uma chave, tu consegue também ter um link para olhar para esse outro lado e para refletir esse outro ponto. Maravilhoso isso que tu está falando, Val, porque tá me remetendo, sabe o quê? A questão de você conseguir focar no aqui e no agora. Né? Presença, a gente momento fala muito de disso, porque a gente vive hoje, né? A grande maioria da população numa correria, pensamento extremamente acelerado. Você não tem paciência e não muitas vezes tempo para parar, sentar, fazer uma refeição, apreciar aquilo que você está comendo, sentir o sabor. E acaba que as pessoas acabam comprando as coisas prontas, né? Pede. Então a gente sabe qual alimentação está sendo ingerida aí, o quão saudável isso não é, né? E isso que você está trazendo, né? Que a Lib, né? Tem como proposta, traz essa ideia de que você consegue fazer com que a pessoa pare. Presença. Exatamente. O aqui e o agora. Que eu sempre disse uma coisa e agora eu vou ter que reformular depois que você me trouxe isso. Okay. Porque eu trabalho com mindful. Então eu sempre digo que a única maneira que você tem de se manter no aqui e agora é através da respiração. Você respira, presta atenção na respiração, você mantém o foco. Só que eu acabei de descobrir que existe uma forma maravilhosa de você estar aqui no agora.
que essa proposta, né, de trazer toda essa percepção sensorial através do alimento. Exatamente. Não Mas, só através da respiração. Giovana, eu acho que não só apenas através do alimento, mas através dos sentidos. O escutar, né? As pessoas me perguntam muito, né? Mas como que tu traz esse todo tão diferente para delicatessen e para alimentação sem glúten? Porque eu acho que, na verdade, eu busco, né? Nós somos o quê? O conjunto da nossa trajetória. E eu iniciei lá na fonoaudiologia e que trabalha direto todos esses sentidos. E isso que tu tá falando, em momento de presença, nada mais é do que isso, os sentidos. É a audição, né? Esse momento de presença, ele vem pela respiração, e aí a yoga vai trabalhar muito, mas o ouvir, o porquê eu coloco uma música que também vai me acalmar, que vai me organizar, que vai, né, trazer um equilíbrio, o sabor, o gosto, a alimentação trabalha com isso, né? Com o gosto, o paladar, o olfato, que é a junção, né, destes dois canais sensoriais, dessas terminações neurológicas, porque eu acho que os sentidos, ele traz isso, o tato, isso tem a ver com os processos do autismo também. Então, para nós, a alimentação, e quando eu fiz a minha formação como sommelier de chá e de tea blender, o chá, o conhecimento do chá, ele me trouxe muito isso. Tanto é que na Lib nós buscamos desenvolver o quê? Chás em outras apresentações, né? Nós fazemos cápsulas onde o chá é encapsulado e ela se dissolve, ou seja, só aquele momento da presença e da contemplação e a espera desse alimento se dissolver e estar pronto para esse consumo, para este momento de presença e de autocuidado. Nós entregamos os chás em colher, né, um formato super diferente que fizemos, assim como os mexedores para drinks, em formato de buquês. E aí nós colocamos os docinhos de pura fruta, são doces feitos por método de desidratação, purês de frutas que desidratam em combinações que são segredos, é claro, de 8 a 22 horas, ou seja, e que não vai nada de açúcar. Você já pensou um doce feito só de fruta, em combinações de frutas, sem nada de açúcar e de nenhum outro ingrediente? E que vai desidratar, e aí ele é moldado em formato de flor e ele dura em torno de 2 a 3 meses. Ou seja, quer dizer, existem outras possibilidades. Então eu acho que é isso. Acho que o alimento é isso que ele traz. E por que, né? que ele traz. Não sei se é Então, a caro do nossa teu proposta produto, é mas por que essa. que a maioria se torna caro esse produto? Eu digo caro, não que seja caro, mas eu digo que seja caro, mas não tão acessível, né? Exatamente, essa Isso. palavra. Bom, primeiro porque, por exemplo, os alimentos sem glúten, né? O glúten, ele tá onde? Eu acho que tem algo assim que é cultural também, e claro que também é comercial, né? Mas assim, a farinha de trigo é uma farinha muito mais acessível, né? A farinha de trigo, tu compra R$2, R$3 1 quilo. As farinhas sem glúten, nós temos farinhas de oleaginosas, nós temos farinhas de outros grãos que não são tão produzidos em larga escala, né? Por exemplo, farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa é de R$90 a R$100 o quilo da farinha. Então, tu tem uma diferença de preço, assim, muito grande, né? O arroz, a farinha de arroz também é uma farinha que ela é mais acessível que uma farinha de oleaginosa, né? Mas ela é bem mais cara que a farinha de trigo, né? Que tem o glúten. Então, eles são alimentos mais caros, eu acho que em função disso, né? E o trigo, ele se popularizou, e não só no Brasil, no mundo todo, Europa, quer dizer, em algumas regiões mais do que outras, mas Europa e nas Américas, ele é muito popularizado. Então, isso acaba sendo mais caro. Os nossos mexedores para drinks, por exemplo, eles não são, né, que eles são semelhantes a pirulitos, digamos assim. Algumas pessoas até chamam pirulito para drink. Eu prefiro chamar de mexedor para drink, porque eu acho que ele traz algo mais interessante aí. Mas eles não são feitos de açúcar. Por que que nós escolhemos? Muitos clientes, mas eu queria o de açúcar, que é mais em conta. Não, porque nós desenvolvemos alimentos que possam ser inclusivos, que possam ser mais acessíveis a mais pessoas, né? Então, no momento que eu não faço um mexedor para drink ou um chá em cápsula, né? Aquela casquinha do chá, com o açúcar, e eu uso o isomalte, que é um falso açúcar da beterraba branca, que não altera os índices glicêmicos, né? Eu
propicio com que mais pessoas possam se beneficiar deste alimento e dessa experiência. E aí nós saborizamos ele com temperos diferentes, com chás, com ervas desidratadas, com combinações de óleos, com flores naturais e orgânicas, flores comestíveis. Então é isso, é a experiência sensorial e a entrega também. E aí é um outro olhar, porque aí não é o alimento como a compulsão, né, no quantitativo, não é, porque nós somos também acostumados no nosso histórico, como, por exemplo, quando nós presenteamos com alimento, nós presenteamos com alimentos mais calóricos ou, né, mais aquele bastantão. A nossa ideia na Lib é qual? É o alimento como um presente, uma culinária afetiva, mas uma entrega com saudabilidade, com significado. Com qualidade. Qualidade de Com vida, qualidade, e para momentos de presença, para momentos de autocuidado. Então, a maioria, grande parte dos clientes são estes, são pessoas que buscam para mimos para clientes, mimos para pacientes, ou para compor momentos especiais, né? Os biscoitos com flores, eu vou fazer um chá, vou receber amigos, ou eu vou, quero uma lembrança para alguém em algum momento. Então, essa é a ideia. E aí é um outro olhar também sobre o processo da alimentação e sobre o presente gastronômico, né? Sim. O presente com o alimento. Então, acho que é muito isso, assim, é o cuidado, é o autocuidado e a importância de mudar os paradigmas, né? De ressignificarmos também estes processos. Acho que é isso, né? E que interage com todo esse momento, esse cuidado, né? Isso sim é saúde, isso é saudabilidade, isso é o todo, né? A saúde da mulher começa por dentro. Começa por dentro. Exato. É o meu slogan, só que o meu slogan é um pouquinho diferente. Beleza começa por dentro. Né? Em função da pós-graduação em estética, né? Trabalha-se muito com a beleza, né, do corpo, né? O rosto, a toxina botulínica, o preenchimento, o fio. E por muitas vezes o paciente vai lá, aplica uma toxina, mas a minha durou 2 meses, a da minha irmã durou 6, né? E por aí afora. Mas o que tu come, o que a tua irmã come, né? Tem uma série de situações assim. Então, realmente, a beleza começa por dentro e a beleza externa ela é uma consequência da nossa beleza interna. A gente vai cuidando internamente e automaticamente vai aflorando, né? Porque o nosso organismo, ele grita. Nosso organismo é muito, muito gritão. Que nem dizia meu pai quando eu era novinha, meu pai dizia: menina respondona. O nosso organismo é respondão, porque... mas era verdade isso. Porque ele fala para nós, ele é nosso amigo, né? Ele fala através da pele, do cabelo, da unha, sabe? Da língua, dos olhos. Então ele vai nos informando, não tá legal, faz alguma coisa por ti, tô te avisando, né? E aí, por isso que a beleza começa por dentro e não adianta. Essa parte externa do cuidado, claro que é importante. Quem não gosta de fazer uma toxina, né? Tem muitos que não fazem, mas a maioria das mulheres fazem e gostam. Quem não gosta do unha pintadinha, as mulheres gostam. Faz efeito, faz. Um creme faz efeito, faz. Mas é de dentro para fora. Essa parte externa, ela é a consequência da parte interna. Né? Mas tem que, ela é a continuação, essa é a palavra correta. Né? Mas é importante entender, né, que tudo é um processo. Né? Tanto desde a alimentação, um processo que você faz com a massagem, o processo ortomolecular, o processo terapêutico, tudo é um processo. E o imediatismo em querer as soluções rápidas para uma dor, né? Quando eu digo dor, eu não falo uma dor específica, né? Corpo, estou falando mente, alma, né? Algo que está te incomodando. O imediatismo, e o que é o imediatismo? É um comportamento infantil. A criança ela quer para agora, ela não quer esperar.
E nós vemos muito adultos aí com comportamentos infantis. Eu quero para agora, eu inicio um processo terapêutico, eu quero resultado na segunda, terceira sessão. Eu inicio uma alimentação saudável hoje, ou inicio um processo, né? Isso acontece muito na ortomolecular. E eu porque quero eles estão resultado. acostumados a Passo tomar uma vida inteira. a tomar eu não quero dar nome de Sim, medicamentos aqui. Alopático. Uma determinada droga e a dor de cabeça vai embora, né? E não é assim que a coisa funciona, né? Ela vai embora, não, ela se esconde um pouquinho, mas ela volta. Exatamente, depende sim, né? Se ela é apenas um sintoma, realmente ela vai embora. Mas se ela for a causa de alguma coisa, aí ela vai, mas volta, né? E isso é bem interessante porque o ser humano por si só ele é muito imediatista, né? Todo mundo, ninguém quer ficar esperando. Seja para numa fila, quer ficar esperando, não quer ficar numa fila. Não, toma um remedinho que já... entende? É o prazer momentâneo. Eu tomo um remédio, consigo dormir, tá tudo certo. Então, a busca por esses tipos de procedimentos, de processos, passa por uma mudança comportamental, onde eu entenda que eu preciso ter paciência, sim, para entender o processo. Eu sei que eu tenho que entender que nem tudo vai ser só o que eu gosto, não é? Eu também vou fazer coisas e, às vezes, comer algo que não é o que me dá mais prazer naquele momento, mas é necessário. É importante você saber que nem sempre você vai fazer aquilo que gosta. Sabe, Giovana, algo que tem me chamado muito atenção desde que nós começamos a comunicar dentro da Lib, né? Porque a Lib, a Júlia, minha filha, que administra, e eu acabei entrando neste ano e dando as caras, né? Digamos assim, porque as receitas todas era eu que desenvolvia, né, e que adaptei. Então ela dizia como eu vou entrar, como eu vou ensinar, porque as pessoas pediam muito para que nós passássemos, né, este conhecimento, e principalmente porque os alimentos são super diferentes, né? Muitos diziam, o que é esse biscoito de limão siciliano? Eu nunca comia nada igual. Claro, ele é um biscoito que ele tem raspa de limão, mas ele tem óleo de limão siciliano, os dois, e combinações e blends diferentes, quer dizer, algo totalmente diferente. E nos surpreendeu muito o quanto as pessoas querem entender os processos, né? E estão se voltando a cozinhar o seu alimento, exatamente, a cozinhar e a buscar recursos diferentes, né? Não só receitas, porque receitas, pessoal, receitas pela internet, nós temos aos montes, muitas que funcionam, muitas que não funcionam. Se dá um Google, né, nós achamos a receita do que quisermos ali. Mas receitas validadas, receitas diferentes e testadas e com essa diferença, com essa sensorialidade, com uma proposta diferente e que vai agregar, não temos tanto. E as pessoas estão buscando, e principalmente para aqueles momentos especiais. Para aquele momento todo mundo gosta de uma novidade, né? De uma novidade. Não gosta, né? E aquele momento que tu vai receber alguém, ou que tu vai fazer um alimento como um carinho, ou para reunião de amigos, reunião de família, né? Sempre tem algum momento onde vai. E algo que me impressionou muito, 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 principalmente quando nós começamos a comunicar a nossa culinária, a nossa gastronomia com os óleos essenciais. Uau, as pessoas, né, vêm perguntar como que isso acontece, como que esse processo se dá, né? E também naquela ideia de buscar não só como recurso de sabor, mas de entender os benefícios de outros recursos, né? Então acho que é muito isso. E isso tem a ver com o momento de presença. Isso tem a ver com o autocuidado. Isso tem a ver do como eu me olho, né? E de como eu cuido do outro. Como eu me cuido e como eu cuido do outro. Mas eu observo o desequilíbrio, vou falar por mim. Quando tu vai para uma alimentação que ela não é saudável, alimentos rápidos, aquilo tu joga na panela e faz de qualquer jeito, compra algo, mas quando vai para um outro tipo de alimentação, é carinho, é combinações, é cuidado,
É entender, e nesse ponto eu me corrigi muito, agora eu faço combinações, eu identifico o que causa no meu corpo, tal alimento me fez bem, outros não. Então tu olhar com outro cuidado ali para aquele alimento mais saudável do que aquilo que não te faz bem. E buscar recursos, né? Porque existem muitos recursos, né? E aí entra o quê? As escolhas, aí entra... Eu domino o meu processo, né? E eu me olho diferente, eu me cuido diferente, né? E vem de fora para dentro, mas por quê? Porque de dentro para fora vão vir também, né? Os sintomas, os processos. Então, acho que é muito isso, né? E é como nós queremos estar e como queremos envelhecer. Né? E aí vem um outro ponto. Essa palavra né? é importante. Muito. Né? Oxidar. Exato. Oxidação. E não tem volta. Estamos cada dia oxidando um pouquinho, né? A essência é saber como oxidar sem o estresse oxidativo, né? É impossível também, né? A gente tem que reduzir, mas não tem como, né? Não tem como. Mas dá pra gente reduzir e ir melhorando, né? Eu vejo muitas senhoras na academia, senhoras de 80 e poucos anos, de uma agilidade impressionante, nas pernas, no braço, uma cabeça maravilhosa, em função da atividade física, né? Atividade física é de extrema importância, não tem jeito, não tem volta. Pegar o esqueleto, a gente vê que o esqueleto é molinho, né? Por que ele é todo molinho? Porque ele não tem músculo, né? Então a gente tem que fortificar esse músculo para que a gente possa continuar andando, né? Senão a carroça para. Não tem volta. E é como eu disse, corpo e mente formam um sistema único. Provavelmente elas estão lá na academia, o corpo o músculo realmente está firme e vê como é que tá a cabeça. Mas o espírito também é importante. É a tríade, né? Essa tríade, corpo, mente e espírito. E a gente tem que olhar muito, sim, porque muitas vezes a gente acaba olhando para uma área só da vida, né? E não dá atenção para as outras áreas. Então, tudo isso que permeia essas áreas faz parte, a alimentação saudável, uma atividade física, a busca por uma alternativa, né, de prevenção e não só de cura, né, e não só de tratar esses prevenir sintomas. Para não precisar curar, exatamente. Né? Então, acho que é realmente essa mensagem aí que a gente está trazendo, que é esse olhar, né, para conseguir mudar alguns hábitos. Né? Acho que passa muito por isso, pela mudança de hábito. Como se constrói um hábito. Você não pode simplesmente querer mudar radicalmente do dia para a noite. E também a gente, nesse período do climatério, tá? Ele é bem complicado. Tá? Vamos dizer, essa loucura hormonal, né? Que acontece na mulher é bem complicado. É uma outra oportunidade, viu, Grace, para nós falarmos que é bem importante, que é a mulher depois dos 40. O organismo faz uma revolução muito grande. Total. E aí vem aí junta muita angústia, ansiedade, e a hormonal com a emocional, né? Em função, inclusive, a estética, né, que vai mudando, a parte externa, né? Enfim, é um assunto bem interessante para falar. Até porque fatores, né, que são como o estresse, né, que é um dos grandes, estresse e ansiedade, um grande mal aí da população. E uma característica do câncer, né? O também, é uma característica do câncer. E ele vai fazer com que vai baixar a tua imunidade. Então, não adianta, você vai acabar tendo outros sintomas e isso vai levar a outras patologias. É uma bola de neve. Baixando a imunidade, né? Automaticamente está aberto o organismo para várias doenças ou até qualquer doença, né? O sistema imune ali é os nossos soldadinhos ali que estão sempre de prontidão. Né? No momento que baixa a imunidade, a gente está aberto a, normalmente, quando pega uma boa de uma gripe,
pode saber que a imunidade vai Tá dar uma, baixo, dá uma com olhadinha, faz uma retrospectiva. Tô comendo porcaria 3 meses, um exemplo. Estou com um problema em casa, com o marido, com o filho, com isso, com aquilo, né? Um problema mais sério, sabe? Pode ver que as pessoas tendem a ficar doentes, pegar um gripão, alguma coisa assim. Por quê? O sistema imune tá lá no pé. Tá no pé. Né? É bem assim. E aí, o que a gente faz? A gente suplementa diariamente o sistema imunológico. A gente alimenta com a suplementação, com a alimentação, diariamente os nossos soldadinhos, para eles estarem sempre fortinhos, né? Sempre pronto para a guerra. Porque, olha, pensa nos bichinhos guerreiros. É o nosso sistema imunológico, ele é maravilhoso. É maravilhoso. É uma benção. O nosso organismo todo é perfeito, né? A gente é uma engrenagem, né? Por isso que sempre falo, eu sempre digo assim, a medicina tradicional é muito diferente da aborto molecular, por isso, né? Ela trabalha em pedaços, né? Como dizia Jack, por partes, né? Então, vai lá no cardiologista, coração, vai lá no pneumo, sistema respiratório, tá? Mas existe a pequena circulação, coração, pulmão, coração, que estão interligados, né? Então, não tem como tu trabalhar com o organismo do ser humano. Precisa de um olhar nem de um sistêmico, cachorro. né, Malu? Tem Olhar sistêmico. uma fisiologia toda por trás, né? E os sistemas, eles trabalham integrados, né? Não tem como tu tirar uma parte para cá, outra para lá, tá? Maria, tu vai aqui e tu vai para lá. Não tem como. É tudo junto. Um está ligado ao outro. É uma engrenagem, né? A engrenagem quebrou, o dentinho, ou ela quebrou inteiro e parou, aí vamos falar assim, a grosso modo, morremos, ou ela quebrou um pedaço daquele dentinho, ela tá ali andando meio manquinho, né? São as patologias das doenças que vão acontecendo. Então a gente tem que saber que quebrou, ok, mas a gente tem que saber o porquê quebrou. Né? Aí é que nós entramos com uma famosa árvorezinha olhando da raiz para a folha. Não aí tu vai entender como reparar, né? Exatamente. Aí tu vai conseguir chegar naquele ponto que tu precisa olhar e aí tu fazer. E aí só fisiologia e bioquímica, gente. É o que tem ali dentro das nossas células e o resto é besteira. Não tem. O corpo é tão perfeito, né, que ele mesmo, ele é todo interdependente. Sim, tá ligado? Ele é maravilhoso, né? Uma máquina maravilhosa. A máquina mais linda do mundo. Interligado com outros seres, né, que também estão dentro exatamente. dos nossos corpos. É verdade. Essas bactérias. E essa parte, inclusive, se um dia nós tivermos a oportunidade de falar, eu gostaria muito de comentar sobre a modulação hormonal e a reposição hormonal, que são coisas diferentes, né? E muito importantes, e que hoje em dia as mulheres ficam com medo, né? Da reposição, da modulação, mas através dos bioidênticos, né? Não precisa ter medo. Né? Ela tem que ser feita, ela é obrigatória exatamente para não vir a ter um câncer, né? Ela tem que ser feita. Mas as pessoas ficaram com medo, porque até então era usado a urina da égua, né? Para essa reposição dos sintéticos, das drogas dos laboratórios, né? Então hoje a gente tem outras alternativas e saudáveis e necessárias, até tanto quanto obrigatórias, né? E é bem interessante isso, a diferença da reposição para a modulação e obrigatória. Inclusive, isso pode vir a acontecer a partir até dos 30 e poucos anos, por isso a gente vai fazendo a dosagem hormonal, né? Para ver se existe necessidade ou não. Não precisa esperar chegar. Sim, porque a modulação, na realidade, o que acontece? O hormônio ainda está sendo produzido, mas em menos quantidade. Sim. Então, a gente precisa fazer a reposição para equilibrar. A reposição, não existe mais a produção desse hormônio. Então,
é obrigada a repor, né? E é de extrema importância, porque lá na célula nós temos hormônio. Então a gente não pode ficar sem ele, entendeu? A gente é obrigada. Estaria afinando os acordes. Mas no momento que a gente trabalha com o hormônio, isso é importante, saúde da mulher dentro para fora, gente. O momento que a gente trabalha com o hormônio sintético, nós não temos receptores naturalmente, nós temos receptores naturais, nós não temos receptores para receber esses sintéticos. Então, eles não nos interessam. Entendeu? Essa é a diferença. E é importante, é bem importante a reposição ou a modulação hormonal dos bioidênticos, ou ainda através da suplementação. Nós temos a linhaça, nós temos a amora, nós temos vários fitoterápicos maravilhosos para trabalhar, não necessariamente através dos laboratórios. É E eu importante. acho bem interessante como o corpo é realmente inteligente, né? E esse equilíbrio e desequilíbrio do emocional pro físico. Na própria massoterapia. Daí tu pega e pergunta pro paciente, qual é a tua queixa principal de hoje? Aí ele diz, eu tô com uma dor no trapézio. Aí, no decorrer do procedimento ali, tu vai analisar, eu não vim antes porque eu tenho uma empresa para gerar, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho marido, eu tenho problemas de não sei quem. E aí agora eu tirei um tempo para mim. Daí tá, de 7 itens, tu tá em 8º. Aí tu não te coloca como prioridade, e aí o corpo responde, é aquela dor, tá carregando 7 situações, 7 pessoas, 7 problemas nas costas, e aí dói teu trapézio, tu acha que é só um simples trapézio ali, só um nódulozinho que tu vai ali e desmancha, e não era, e se tu não tratar a causa, a raiz, como Bem, vocês falam, desencadeando, né? porque dormiu de mau jeito. é assim, né? Se não tratar a raiz, né? Essa nódulo, eu digo que cada nódulo tem um nome. Tem. Nesse caso aí tem 7. Porque o nosso corpo ele vai falar, ele vai gritar, né? Lembra, agora há pouco a Marlu falou isso, Té. Mas o nosso corpo ele vai dar sinais. Ele vai dar sinais que há um desequilíbrio. Presta atenção e ouve o seu corpo, porque ele está dando sinais para. Escuta o que o seu corpo está dizendo, porque ele está dando sinais em alguma parte do corpo, às vezes no próprio trato intestinal, no estômago ou alguma dor muscular. Ele tá falando. Urina, né? As fezes de urina. Presta atenção gente, nos sinais, né? Sim, as fezes de urina falam muito de cada um de nós. É muito importante. Queda de cabelo. A queda de cabelo. Pelos. Até importante em relação às fezes, né? Eu acho que isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, então eu acho importante falar, né? Não tem nada de que alguém não tenha condições. É de observar seu cocô. É importante. Ele tem que ser pastosinho, ele não pode ser bolinha que nem ovelhinha, cabritinho. Ele tem que ser tipo uma bananinha. Ele não pode ser nem muito claro e nem muito escuro. Isso é importante, né? Olha para trás e olha o seu cocô. Se o cocô não tá bom, olha o que tu tá comendo. A urina. Olha, vê se ela não tá muito clarinha, vê se ela não tá muito escura, se ela não tá com tom de alaranjada muito forte, se ela não tá com vermelha, que pode ser um sangue na urina, que pode ser vários problemas. Então, isso também é importante. Olha para trás, olha o seu xixi, né? É importante isso. Viu alguma coisa diferente? Busca um especialista. Então, são coisinhas básicas que muitas vezes a gente pode prevenir, né? Num simples olhar, né? Isso é importante. A mesma coisa agora no mês no câncer de mama, vamos aprender. Eu acho que é muito difícil uma mulher que não sabe como fazer a palpação, mas é difícil, eu acho, que faz. Né? Tem que fazer, pelo menos uma vez por semana tem que ser feita a palpação, né? Tem que apalpar, ela abre, levanta o braço, vai levemente palpando, vem aqui embaixo da axila, pega essa lateral, joga os braços para trás, observa se existe um formato diferente de uma mama ou outra,
delicadamente aperta o mamilo para ver se vai ser alguma secreção, se tem um mamilo para direita, para esquerda, se está torto. Isso é importante, é simples de ser feito, faz no banho com sabonete, porque desliza, né? E quando detectado no início, câncer de mama, ele cura, gente. Ele cura, essa é a melhor parte, né? E a pior parte é quando as pessoas não querem, pelo menos uma vez por semana, se tocar, pode ser tarde demais, né? Então eu vou deixar aqui um recado. Te toca, mulher. Então, o Instagram giovana.boldrini. Tem o canal do YouTube também, Giovana Boldrini, com meditação, para ajudar você a se conectar aí com você mesma. Reconexão feminina, fazer uma linda jornada de volta para casa. E em breve, novidades, lançamento do livro. Tá saindo, renovando-se, um guia para recomeçar a vida. E o trabalho da Valdelabari Gastrônoma está comunicado no Instagram da @lib.gastronomia e arte. E abrimos há pouco tempo mais 2 redes sociais, que são no TikTok, Valdelabari Gastrônoma, e o nosso canal do YouTube, que comunica muito também sobre alimentação saudável, sem glúten e sem lactose, e utilizando muitos recursos sensoriais para alimentação, como flores naturais e orgânicas, comestíveis, blends de chás, óleos essenciais e muitas outras potencialidades para alimentos sensoriais únicos e de presença. E este canal é o Valdelabari Gastrônoma. Convido para me acompanhar nas redes, DRA@malusaúde. A beleza começa por dentro. Sempre, diariamente, tem algo interessante para contribuir com a saúde. Me acompanhe, Maristela _Nisner, Facebook Maristela Nisner. Lá tu vai encontrar meus conteúdos, meu dia a dia, meu trabalho como massoterapeuta, minha história. E era isso. E a minha mensagem para as mulheres neste Outubro Rosa é apenas uma reflexão, que é: qual o teu momento de presença? Como você faz a tua pausa? E como você está contigo mesma? Fica meio estranho, né? Meio estranho, meio clichê, talvez. Mas é algo muito importante, tá? Que é o nosso momento. Então, eu acho que neste outubro, além do cuidado com a saúde, que todos nós sabemos que o outubro, ele é um outubro rosa, ele nos lembra da prevenção do câncer de mama, do cuidado com o nosso corpo, né? Mas como está a nossa alma, como está a nossa psique e como está o nosso momento e principalmente as relações com as pessoas que convivemos. E como nos cuidamos, como cuidamos e olhamos o outro também. Então, é isso. Eu vou resumir em presença, em autocuidado. Esta é a mensagem que a Valdelabari deixa para todas as mulheres neste Outubro Rosa. Eu, Mari, Maristela, a minha mensagem para você, mulher, falamos em árvores aqui, vamos falar de raízes, vamos cuidar da nossa essência, vamos buscar a nossa força, as nossas conquistas, nossos sonhos. Vamos colocar amor dentro da gente e depois esse amor ele se expande, ele é gigantesco e era isso. A minha mensagem para você, mulher, na realidade são algumas perguntas para que fique uma reflexão. Você se ama? Você se cuida? Fica pensando, amadurecendo essas perguntas dentro de ti. E as respostas estarão dentro de cada um de nós também.
A minha mensagem para você, mulher, é: quantas vezes você teve que recomeçar e não sabia nem por onde começar? Quantas vezes você teve que se reerguer sem saber para onde ir? Essa minha mensagem é para que você consiga olhar lá para dentro, na sua essência, e saber o que faz você brilhar. E saber que aí dentro existe uma mulher maravilhosa, sim, com toda a potencialidade a ser explorada. Basta você saber olhar para você. Essa é a minha mensagem para você hoje. Muito bem. Estamos.